Então, dando sequência, essa é a aula 2 sobre corrente elétrica. A gente viu que corrente elétrica é fluxo ordenado de cargas elétricas que se movem por um condutor. Esse condutor pode ser sólido, pode ser líquido, pode ser gasoso. Isso ocorre, isso se dá, ou seja, existe corrente elétrica sempre quando há uma diferença de potencial, ou seja, uma região com maior potencial, um polo positivo de uma pilha, por exemplo, e uma região com menor potencial, o polo negativo de uma pilha, e eu ligo um fio, eu fecho um circuito, permitindo que os elétrons eles se movimentem por esse fio. Eu falei para vocês que o sentido real da corrente é do menos para o mais. O sentido real é do menos para o mais. E o sentido convencional da corrente é do mais para o menos. Eu falei para vocês, eu fiz uma comparação, eu disse assim, uma corrente elétrica existe? Eu falei para vocês comparar com a corrente de água, a corrente de um rio. Eu falei para vocês que a corrente de um rio, as águas sempre vão da região mais alta para as mais baixas, devido à ação da gravidade, ou seja, devido a uma diferença de potencial gravitacional. A corrente elétrica ela só existe devido a uma diferença de potencial elétrico. Então, os tipos de corrente. Uma corrente ela pode ser contínua ou pode ser alternada. A corrente contínua ela está presente nas pilhas e nas baterias. E a corrente alternada é essa como chega até nossa casa. Eu vou mostrar mais ou menos para vocês como que funciona através do simulador. Corrente contínua, as cargas elétricas elas vão sempre para a mesma região, sempre para o mesmo sentido. Na corrente alternada, ora elas vão para uma região, ora elas invertem o sentido. É um vai e vem, basicamente. Eu vou mostrar para vocês aqui no simulador. Então, vou mostrar para vocês aqui um exemplo de corrente contínua. Vou montar de novo rapidinho aqui um circuito, nem vou colocar interruptor. Vou fechar esse circuito. Observem, isso daqui é uma pilha, uma corrente contínua. Eles sempre vão, as cargas elétricas, ou seja, os elétrons livres, eles sempre vão para a mesma direção. Na corrente alternada, isso muda. Observem aqui, ó. Isso daqui é sobre um gerador. Mais para frente eu vou mostrar para vocês como que funciona. Mas dá para vocês terem uma ideia. Os elétrons vão e vêm, vão e vêm. Para vocês terem uma ideia do que é corrente alternada. Na corrente contínua eles vão para o mesmo lado. Na corrente alternada é esse vai e vem. Essa corrente que chega até a nossa casa, corrente elétrica que chega à nossa casa, ela é uma corrente alternada. Das pilhas e baterias é uma corrente contínua, como mostra aqui na imagem. Na sequência a gente vai para o cálculo da corrente elétrica. Falei para vocês que a corrente elétrica ela é medida em ampere. Como é que a gente calcula? A intensidade da corrente elétrica, que é dada por I, nada mais é do que a razão da quantidade de carga que passa pela região transversal, pela seção transversal de um fio, num determinado intervalo de tempo. Vamos voltar aqui para mostrar rapidinho para vocês. Aqui, nessa imagem, vocês podem ter mais ou menos uma ideia. A seção transversal é essa área aqui. É como se eu tivesse um fio lá e nesse fio eu fizesse um corte. Aquela região plana ali é a área da seção transversal. Medir corrente elétrica significa medir que quantidade de carga em Coulomb que passa por essa região aqui, nesse determinado intervalo de tempo. Na sequência, voltando lá, vocês sabem que na primeira formulazinha que a gente trabalhou, a quantidade de carga ela pode ser calculada fazendo N vezes E. O que é N? N é o número de elétrons em falta ou em excesso de um corpo. E o E é a carga elementar. Então, para mim calcular a intensidade da corrente elétrica, basta
fazer a carga dividida pelo tempo. Na sequência, a gente tem exemplos para demonstrar. Ó, uma questão de vestibular. Pela seção reta de um condutor, por aquele corte lá, de eletricidade, passam 12 coulomb cada minuto. Nesse condutor, a intensidade da corrente elétrica em amperes é igual. 12 coulomb é o quê? É a carga elétrica. É o quê? Meu quê? Minuto é o meu tempo. Lembrem que, para mim determinar a intensidade da corrente elétrica, eu vou fazer a quantidade de carga dividida pelo tempo. Só que o tempo ele tem que estar em quê? Em segundos. Aqui eu tenho 1 minuto. 1 minuto equivale a 60 segundos. Então, I é igual a 12, que é a quantidade de carga, dividido pelo meu tempo, que é 1 minuto, é 60 segundos, dividido por 60. A intensidade da corrente elétrica é igual a 0,2 ampere. Portanto, letra B. Na sequência, a gente tem um outro exemplo. Diz assim, uma corrente elétrica de intensidade igual a 5 amperes percorre um fio condutor, determine o valor da carga que passa através de uma seção transversal em 1 minuto. Agora, a gente tem o I, que é 5 amperes, a gente quer descobrir a carga. O tempo voltou a ser 1 minuto. 1 minuto equivale a 60 segundos. Substituindo na mesma fórmula, o que vai acontecer? I, que é 5, vai ser multiplicado por 60. 5 vezes 60 é igual a 300 coulomb. Então, a quantidade de carga é de 300 coulomb. No outro exemplo que a gente tem, diz assim, ó, por um fio condutor metálico passam 2 vezes 10 na 20 elétrons durante 4 segundos. Calcule a intensidade da corrente elétrica que atravessa esse condutor metálico. Eu quero descobrir I, dada a carga elementar do elétron 1,6 vezes 10 na menos 19. Observem que I é quantidade de carga dividido pelo intervalo de tempo. O Q é igual a N vezes E, lá da nossa primeira formulazinha. Ou seja, o número de elétrons em falta em excesso vezes a carga elementar, dividido por ΔT. Então, essa fórmula resulta nessa também. I é igual a 2 vezes 10 na 20 é o quê? É o número de elétrons que passaram por aquela região, por aquela seção transversal, por aquele corte do fio. Cada elétron desse carrega consigo uma carga minúscula de 1,6 vezes 10 na menos 19. Então, a quantidade de carga que passou por aquele fio é dada por o número de elétrons vezes a carga de cada um. 2 vezes 10 na 20 vezes 1,6 vezes 10 na menos 19 é igual a 2 vezes 1,6 é 3,2. Nos expoentes, o que a gente faz com os expoentes quando a gente multiplica bases iguais? A base é 10. Na multiplicação de bases iguais, a gente soma os expoentes. 20 mais menos 19 é igual a 1. 3,2 vezes 10 na 1, dividido pelo tempo, que é 4 segundos, já está em segundos. 3,2 vezes 10 na 1 é a mesma coisa que 32. 32 dividido por 4 é igual a 8 amperes. Então, aí a gente tem 3 exemplos. As questões sobre corrente elétrica não vão fugir muito disso. Aqui a gente tem um mapa mental. Eu vou estar enviando para vocês esses slides. Tem um mapa mental. O que é corrente elétrica? Fluxo caótico de portadores de carga em razão de uma diferença de potencial. Imagine o seguinte exemplo. Quando voltar às aulas, é claro. Vocês todos dentro de uma sala de aula, fazendo bagunça como vocês são acostumados. Vocês estão de um lado para o outro, que nem barata tonta. Imaginem que cada um de vocês é um elétron. E soe um alarme de incêndio, por exemplo, e a gente tenha que sair ordenadamente até o saguão, até o pátio da escola. A gente vai sair em fila para não causar tumulto, ou deveria ser, né?
A gente saiu em fila devido ao alarme. Então, cada um de nós é um elétron, possui uma carga. Está indo ordenadamente até o saguão, para vocês terem mais ou menos uma ideia. A fórmula, como a gente tem aqui, ó, I, intensidade da corrente elétrica, que é medida em ampere, é Q dividido por ΔT, ou seja, a quantidade de carga dividida pelo tempo. Os sentidos da corrente. Aqui a gente tem, aqui acima, ó, uma pilha com um polo negativo e um polo positivo. O sentido real é do menos para o mais. O sentido convencional é do mais para o menos. Quando a gente tem uma corrente contínua, aqui eu tenho um gráfico que representa uma corrente contínua e uma corrente alternada. Vocês viram que a corrente contínua é aquela das pilhas e das baterias. Corrente elétrica vai sempre no mesmo sentido. Uma corrente alternada é porque alterna, vai e vem, certo? Aqui, se a gente tiver uma atividade que traga o tempo em segundos e o I, que é a corrente elétrica, para a gente calcular a carga. A carga nada mais vai ser do que a área da região que formarem aqui nesse gráfico. Então, seria basicamente isso. Na sequência, eu vou colocar uma aula com uma resolução de exercícios. Até a próxima.